Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda ao Papo da Graça. Amém? Antes de mais nada, já peço humildemente que ao término desse vídeo, compartilha, deixe seu joinha, para que mais pessoas bebam da graça da palavra de Deus e que este canal alcance muitos corações e traga luz para aquele, para aquela que está nas trevas. Que a palavra de Deus alcance mais e mais almas para Jesus. Amém? Mas que não fique só nas minhas palavras, né, e sem mais delongas, abra aí a sua Bíblia, né, pega um caderninho, uma caneta, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Hoje, dia 26 de dezembro, se comemora, né, o santo do dia, é Santo Estevão, e vamos meditar um pouco sobre esse primeiro mártir, né, da nossa igreja, esse homem de fé que morreu defendendo a palavra de Deus. Estevão, né, foi um dos primeiros mártires, né, do cristianismo. Amém? Então, no capítulo 3, sem mais delongas, está no capítulo 6, no versículo 3, está escrito assim: Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Palavras do Senhor, graças a Deus. A gente já vê aqui que, né, em Atos dos Apóstolos, que nesse período aqui, os discípulos de Jesus, sobrecarregados com tanto trabalho, né, em suas missões, entraram em oração, em uma reunião, oraram a Deus e escolheram algumas pessoas para os auxiliar no anúncio da palavra. Mas essas pessoas não podiam ser qualquer uma. Tinha que ser homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E entre eles escolheram Estevão, um homem justo, de muita fé e cheio do Espírito Santo. Gente, para a gente entender bem, né, o que hoje Deus tem passado para nós, né, quer passar para a gente, em respeito de missão, em respeito de anúncio da palavra de Deus, é necessário o homem, a mulher, o pregador, o músico, o acolhedor, o anunciador, o catequista, ser de boa reputação e ter muita sabedoria e principalmente ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente entra nos grupos de orações, né, a gente carrega sobre nós um peso muito grande, gente. A gente carrega a igreja, a casa de Deus, a gente carrega a cruz de Jesus. Então devemos ter boa reputação, ser bem visto, ter sabedoria, né? Não entrar em problemas alheios, segundo nos ensina hoje, né, Atos dos Apóstolos. Por quê? Para a gente não manchar primeiro a nossa igreja, né? E não se envergonhar diante de Deus. Por isso que antes de criar qualquer grupo, ou eleger qualquer coordenador, ou fazer qualquer missão, é necessário antes orar a Deus, conversar com Deus, pedir a Deus quem pode assumir tamanho, cargo ou função. Com os discípulos foi assim. Assim também deve ser com a gente. Quando vamos escolher alguém, ou acompanhar alguém numa missão, ou convidar alguém para pregar, né? Para pedir também um conselho também. Essa pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo.
tem que ter boa reputação. Não é verdade? Então foi escolhido Estevão. Mas também é necessário dizer, Jesus nunca escondeu isso de ninguém, que a vida missionária, a vida cristã, você escolher Jesus Cristo como senhorio de sua vida, você também tem que estar preparada para as perseguições e tripulações que começam a partir da igreja. Não começa com os da rua não, viu? Começa com os da igreja contra você, meu irmão, minha irmã, que quer vivenciar verdadeiramente a sua fé. Pessoas que não comungam da mesma fé que você, que não vivenciam a espiritualidade que você vive e terminam criando problemas, né? Querendo lhe desviar da sua missão, do seu chamado. Mas assim como Santo Estevão, seja forte, viu? Então ele continua aqui falando, viu? No versículo 8. Estevão, cheio da graça e de fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, alguns da igreja, né? Chamada dos libertos, dos celicenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cecília e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspiravam, então subornaram alguns indivíduos para que dissessem que eu tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Alguns da igreja, irritados com a pregação de Estevão, com o anúncio dele, com a vivência dele, a partir do seu chamado, começaram a ter inveja. E dizer, rapaz, esse homem quer saber mais do que nós. Esse homem não é para estar aqui, não. Ele está tomando o nosso canto. Tem mais gente no grupo dele do que no nosso. E levantaram falsos testemunhos contra Estevão. Permitiram que o encardido, Satanás, que se encontra aqui, ó, debaixo de São Miguel, penetrasse em seus corações. E um espírito de inveja entrou neles. Sabe por quê, gente? Porque eles estavam na igreja, mas não estavam vigilantes na oração. É importante que você, meu irmão, minha irmã, que frequenta a igreja, tem que estar lá, não só de corpo, mas de corpo e alma, e vigilante nas tentações e orações. Certo? Então, quiseram a todo custo tirar Estevão do caminho, destruir Estevão. E, de uma grande maldade e perversidade, mataram Estevão a pedradas. Mas mesmo assim, Estevão não retrucou, não abandonou sua fé, não blasfemou, Estevão não quis se vingar, Estevão simplesmente aceitou o seu martírio, porque ainda vivo nesse corpo mortal, ele viu o próprio Cristo sentado à direita de Deus. E só isto já encheu o coração de Estevão de alegria, porque ele conseguiu ver Jesus Cristo aos olhos nus, assim, enxergando. Isso tornou-se para ele uma vitória, uma alegria, a ponto dele mesmo perdoar os seus criminosos, os que mataram ele. Não é interessante isso? A partir do versículo 54, né, ainda no capítulo 6, fala assim, ó. Ao ouvir tais palavras, eles bravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos, e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejar.
começaram a jogar pedra até matar, martirizar Estevão. E apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Portanto, posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E a estas palavras expirou. Palavras do Senhor, graças a Deus. Estevão, primeiro mártir da igreja, do cristianismo. Este homem de fé que hoje te convida também a ser forte e corajoso no seu chamado. Aceita teu chamado, meu irmão, minha irmã, e anuncia Jesus Cristo, sem medo. Permita que o Espírito Santo te capacite e te envolva de palavras de sabedoria. Não dê atenção àqueles ou aquelas, que não comungam da mesma fé que você. São Estevão, ele conseguiu ver a olhos nus o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. E isto já engrandeceu o coração dele. E ele orou até pelos seus malfeitores. Assim é você na sua missão, assim é você no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, na sua enfermidade, na sua dor. Não abandone a sua fé. Não se dê por vencido, não tenha medo, não dê razão a opiniões contrárias. Seja forte e corajoso. Assim como Santo Estevão. Homem de fé, de sabedoria, de virtude, cheio do Espírito Santo, que Deus o capacitou e o formou para hoje estar nos céus, intercedendo por cada um de nós. Amém? Então fiquem todos com Deus, com a proteção de São Miguel Arcanjo, e assim como Santo Estevão, sejamos fortes e corajosos, anunciadores da boa nova, sem temer a dano algum, a perca nenhuma, porque o resto, o mais, tudo o Senhor fará por você, meu irmão, minha irmã, anunciador, propagador da palavra de Deus. Santo Estevão, rogai por nós. Fiquem todos com Deus e a proteção do glorioso São Miguel Arcanjo. Aleluia, aleluia. Amém. Confiei no teu amor e voltei.